Olá, sou Clarice Gdalevice, gerente de hepatites virais da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental e da Subsecretaria também de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde. Antes de começar sobre o tratamento, é importante a gente situar que o Brasil é signatário de um documento assinado na Organização Mundial de Saúde que criou o setor de estratégia de saúde global em hepatites virais. Foram definidas metas globais para a eliminação dos vírus B e C até 2030, considerando como linha de base uma diminuição de 90% de casos novos e uma redução de 65% de mortes. Dentro das últimas estatísticas, a gente, nesse aspecto, está caminhando muito bem, mas o tratamento precisa ser incrementado. O Brasil também fez o seu plano de eliminação de hepatite C baseado em ações que ampliam o rastreamento da hepatite C, mas com foco nas populações prioritárias. Com simplificação do diagnóstico, basta um teste rápido e uma carga viral reagente, a gente pode iniciar tratamento, com uma facilitação do acesso ao medicamento pela instituição das UDMs, que são farmácias do componente estratégico para a oferta da medicação. Descentralização do cuidado de casos não complicados para atenção primária e tratar de microeliminações, como, por exemplo, em pacientes que estão em clínica de hemodiálise, que têm um risco aumentado de transmissão horizontal. Qual é a melhor estratégia para diagnosticar? O mundo todo tem estudado como evitar perda de casos durante a linha de diagnóstico da hepatite C. Então, aqui tem um esquema em que o cidadão vai a uma unidade de saúde, ele faz um teste rápido e imediatamente ele faz também por teste de carga viral rápida, em 20 minutos ele tem um resultado e já recebe o tratamento. 12 semanas depois, ele só vem confirmar a cura também com resultado imediato. Eu trago aqui como uma expectativa que a gente consiga evoluir nos nossos pontos de apoio ao portador de hepatite C, esse tipo chamado de point of care ou pontos de atenção, focando o screening em populações com maior risco e também em faixa etária, sabendo que hepatite C acomete mais pessoas acima de 45 anos. A oferta dos testes rápidos para hepatite C na atenção primária deve ter foco em populações com maior vulnerabilidade. Todo mundo deve fazer uma vez na vida esses testes rápidos, principalmente em população acima de 40 anos, em privados de liberdade, população em situação de rua, a população LGBTQIA+, e homens que fazem sexo com homem, pacientes em terapia renal substitutiva hemodiálise, em asilos e usuários de álcool e drogas nos CAPS-AD. Esse realmente seria o panorama ideal para a gente conseguir eliminar a hepatite C. A atenção primária à saúde faz ações conjuntas com os programas municipais de hepatite virais ou que estejam junto com IST e HIV/AIDS, que é construir e implementar uma linha de cuidado, que os pacientes, os profissionais de saúde sejam capacitados e também a da educação. E nós temos o programa de saúde nas escolas, que seria uma fonte importantíssima para informação sobre a prevenção das hepatites virais. E sensibilizar a população dentro e fora das unidades básicas de saúde sobre a prevenção, né? A hepatite B tem vacina, o diagnóstico rápido pelo teste e o tratamento acessível que é de graça no SUS. Reconhecer populações prioritárias e que estão dentro da própria rotina da atenção primária de saúde, na sala de espera, no pré-natal. Todas essas oportunidades devem ser aproveitadas para oferecer teste rápido. Realizar notificação
o primeiro profissional que entra em contato com o paciente com teste rápido deve notificar no Sinan para que a gente acompanhe esse ritmo, né, de novos casos de hepatites B e C. E também qualificar essa informação, né? Saber se foi feito já o teste de carga viral ou se está simplesmente baseado no primeiro teste feito, que pode ser o teste rápido, mas a confirmação da hepatite C só com carga viral. A gestante é uma população importantíssima, porque a gente está também no processo de certificação da eliminação da transmissão vertical de hepatite B e C, então é importantíssimo que a gestante faça nos 3 trimestres o teste rápido e também o profissional que faz o pré-natal saber aplicar a profilaxia da transmissão, da prevenção da transmissão vertical da hepatite B com medicação e com aplicação de imunoglobulina no recém-nato na hora do nascimento ou até 12 horas depois. E, principalmente, uma coisa que nós estamos implementando agora com uma ficha de notificação é acompanhar as crianças expostas à hepatite B ou C na gravidez e no parto, né? E realizar todas essas etapas do cuidado até chegar no tratamento, né? Porque o paciente, atualmente, os esquemas são simples, mas é muito importante que essa linha de cuidado esteja bem organizada para que garantir o acompanhamento e o monitoramento do paciente pré e pós-tratamento. Se puder, né, nós temos nas hepatites virais uma fragilidade em relação à parceria com organizações da sociedade civil, mas acho que isso deve ser fortalecido dentro do seu território. O Ministério da Saúde, para verificar se nós estamos indo de encontro à meta da OMS, tem um painel de monitoramento de hepatite B e C em relação a tratamento. Deveria ser em tempo real, a gente tentou o acesso e ele não está sendo atualizado constantemente, mas tudo que a gente faz aqui no estado do Rio de Janeiro aparece nesse painel para o Ministério. Então, é importantíssimo este fluxo desde o diagnóstico ao tratamento para que o Rio de Janeiro, espero, esteja num dos primeiros estados a eliminar a hepatite C. Em relação a novos tratamentos, isso chegou com a nota técnica número 5, que foi de março agora de 2025 e que tem algumas modificações do que vinha sendo feito anteriormente. A primeira coisa é que a exclusão do medicamento ribavirina, de 250 miligramas, que fazia parte principalmente num esquema quando se usava interferon e ribavirina era fundamental para o sucesso do tratamento, que já não era muito. Atualmente, nos protocolos antigos, para cirrótico, que até uma população com maior dificuldade de usar a ribavirina, ela deixou de ser importante pela potência dos novos antivirais utilizados no tratamento. Continuando a nota técnica, a gente tem que observar as interações medicamentosas, né? Porque o paciente não tem muitas complicações, mas existem medicamentos que não podem ser utilizados durante o processo, que são só 12 semanas, né? Então, precisa verificar num site que a gente usa, que é o hepdruginteractions.org, que é facílimo de consultar, tanto o esquema utilizado no tratamento da hepatite C, como a medicação que o paciente vem fazendo. Esse processo antes de prescrever a medicação é muito importante. Outra coisa é o paciente co-infectado com HIV, o esquema é igual para todos os pacientes, porém ele tem que já estar em uso da medicação também antirretroviral para que esteja com a carga viral de HIV controlada, tá? Uma outra questão é pós-cura. A gente classifica os pacientes de hepatite C entre aqueles que têm nenhuma ou pouca inflamação, né? Isso resultando num estadiamento de fibrose F0, F1,
ou com APRI menor que 1, e esse paciente, ele, depois que tiver a carga viral pós-tratamento, na 12ª semana após o término do tratamento não detectado, ele pode ter alta, enquanto que os pacientes com a fibrose avançada, que é a partir do estágio F3, ou que tenha um APRI maior que 1, ou já sabendo ser portador de cirrose, que seria o F4, devem ser mantidos em acompanhamento. Isso é muito importante para a detecção precoce do surgimento de um nódulo, possivelmente de hepatocarcinoma, que é a complicação mais temida, além da cirrose, que também já é uma doença muito grave, mas se não for detectado um hepatocarcinoma dentro dos limites possíveis para transplante, essa doença não, infelizmente, não tem cura. Então, é muito importante esse acompanhamento de 6 em 6 meses, com uma imagem, um exame de imagem e a realização da alfa-fetoproteína. Eu recomendo, né, a todos os profissionais, médicos ou não, que leiam atentamente essa nota, porque tem muitas informações importantes. Onde a hepatite C deve ser tratada? Desde a primeira portaria do Ministério da Saúde, a 1537 de 2020, que ela foi realmente editada para transferir o medicamento que era de acesso muito complexo no componente especializado para o componente estratégico em farmácias municipais. Mas, além disso, logo no primeiro parágrafo, ela diz que o paciente que não tem doença avançada, e aí a gente classifica atualmente como esse índice APRI menor que 1, ele pode ser tratado pelo médico da atenção primária em saúde. E aquele que tiver um APRI maior que 1 deve ser acompanhado pelo serviço especializado. Isso vai desafogar muitas vagas, né, de atendimento em serviços terciários para aqueles casos que já têm cirrose e que têm maior dificuldade, nem tanto no tratamento, mas na evolução da doença. Esse índice APRI está em todos os documentos e tem calculadoras no celular, mas ela só necessita do resultado da ST ou TGO, como a gente chamava, né? Sobre o limite superior da normalidade naquele laboratório dessa enzima, ST, sobre a contagem de plaquetas vezes 100. Isso vai dar esse valor menor que 1 ou maior que 1, que é um divisor de águas entre os níveis de atenção que o paciente de hepatite pode receber. De objetivo em relação ao tratamento de hepatite C, aqueles que têm um teste de anti-HCV, seja teste rápido ou sorologia reagente, devem ser, se possível, na mesma unidade, na mesma ocasião, colher uma amostra de carga viral e mandar para o laboratório da nossa rede estadual de biologia molecular. Se esse resultado vier reagente, com o resultado do APRI, como eu já falei para vocês, e ele for virgem de tratamento, ele vai usar o sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas, tá? Se ele já tiver um APRI maior que 1, ele vai ser classificado dentro da classificação de Child-Pugh, que é entre Child A é aquela cirrose que ainda não descompensou. Ele vai usar sofosbuvir com velpatasvir por 12 semanas, e o Child B ou C, ele vai usar a mesma combinação, sofosbuvir com velpatasvir por 24 semanas. E aí o critério de resposta virológica sustentada é uma nova carga viral após 12 semanas de tratamento, do término do tratamento. Se ele tiver uma carga viral não detectada, quer dizer, nenhum
vestígio do vírus é encontrado, ele pode ser considerado cura da infecção, mas se ele já tiver esse grau de comprometimento do fígado, ele vai ter que continuar sendo acompanhado semestralmente com essa questão da rastreamento do carcinoma hepatocelular. E se ele tiver, infelizmente, ainda uma carga viral detectada, ele vai ter que passar para o próximo esquema terapêutico, tá bom? Em relação aos casos que necessitam de retratamento da hepatite C, está aí qual seria o fluxograma a seguir. Se o paciente ainda tiver classificado um APRE menor que 1, né, você faz toda uma avaliação de função hepática para ver se ele não está descompensado metabolicamente, e se isso foi caso de reinfecção, mas se for falha do primeiro esquema, vai estar indicado o novo medicamento, que é o sofosbuvir, com Velaprevir e o Vox-Velaprevir por 12 semanas. Enquanto que, se houver um APRE maior que 1, quer dizer que ele tiver uma cirrose compensada ou descompensada, isso aí por isso que esses casos só podem ser acompanhados em centros especializados, determinar essa avaliação pela escala de Child-Pugh, pelo MELD e a função renal também, e principalmente ver se esses casos, antes ou depois do tratamento, têm indicação de transplante hepático. Essa é uma maneira de você evitar as complicações da cirrose e, eventualmente, afastar a possibilidade de um carcinoma hepatocelular e a grande causa de mortalidade, que é o sangramento por varizes esofagianas ou gástricas. Então, se ele ainda tem uma cirrose Child-A, ele vai usar o Sofvelvox, que é a abreviatura desse nome mais complexo, Sofosbuvir, Velpatasvir e o Voxlaprevir, por 12 semanas. Enquanto que o paciente que já está descompensado com uma cirrose Child-B ou C, ele vai voltar a tomar o Sofosbuvir com Velpatasvir por 24 semanas. E o critério de cura e resposta é feito 12 semanas após o término do tratamento, e se tiver a carga viral não detectada, finalmente a gente pode determinar cura ou resposta virológica sustentada. E se vier positivo, aí tem que se estudar outros esquemas, porque no momento a gente só tem esses disponíveis. Finalmente, existem indicações para crianças e adolescentes que são divididos a partir da idade e do peso. Então, entre 3 e 11 anos, com peso menor de 30 quilos, a gente ainda tem a indicação do interferon, que é o alfa-pega-interferon, e teria a ribavirina, que no momento não vai ser mais oferecida talvez para crianças em dispensação especializada, né? E nesse caso, é o único caso em que é necessário fazer o teste de genotipagem, e que, desde a época em que esses eram esquemas de tratamento, havia uma seleção daqueles genótipos que precisavam 48 semanas de tratamento e o genótipo 2 e 3, que teria uma resposta melhor por 24 semanas. Não é muito pouco frequente, né, crianças necessitarem tratamento, e somente em serviços especializados. Agora, a boa notícia é que para crianças com mais de 12 anos, com mais de 30 quilos, você pode usar já a medicação antiviral de forma granular, conforme até a escala de peso que vocês estão vendo aí, a Sofosbuvir com Velaprevir, mas granulado. E isso são solicitações especiais, não é um medicamento que fica no estoque das UDMs habitualmente.
Obrigado, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e se houver mais perguntas ou dúvidas, entre em contato com a Gerência de Hepatites Virais pelo e-mail estadorj coordenacãohepatites@gmail.com ou pelo nosso telefone 21 3385 9863. Obrigada.